Que jogo de Blaylock! Nossa, já tivemos um Brasil e Alemanha. Meus amigos, a coisa não ficou boa não pro lado do time do protagonista, hein? O negócio ficou insano e os caras simplesmente levaram um pau. Mas tem algumas coisas bem interessantes pra gente discutir sobre esse episódio, então já vai deixando seu like, se inscreva neste canal e, é claro, ative o sininho de notificação pra não perder nada e principalmente as análises de Blaylock toda semana aqui. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Yagi, vamos lá, né? Time X contra time Z, o negócio foi insano. Parecia que seria um jogo bem disputado, né? Acho que era a expectativa de todo mundo que pelo menos tivesse ali em algum momento alguma reviravolta. E não, eu acho que isso ficou até legal porque quebrou a expectativa de muita gente. Esse jogo parecia que seria de certa forma equilibrado, né? E quando o jogo já tava 2 a 0, eu pensei, pô, agora vai acontecer alguma coisa, eles vão conseguir se acertar dentro de campo, vão conseguir talvez encostar no placar, né? Porque eu já pensei logo de cara, pô, se perder agora o negócio vai ficar insano. E não conseguiram reverter a situação, levaram um couro e a gente tem ali várias coisas para serem discutidas. E a primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é sobre essa ideia do ego em jogar vários atacantes ali no campo e simplesmente eles terem que se resolver entre si, né, quem vai jogar em qual posição e tal, já que a missão deles é fazer gol. Mas como eles vão fazer gols ali, sendo que alguém tem que ir no gol, alguém tem que jogar de zagueiro, alguém tem que jogar de meia? O que vai acontecer? Alguém ali vai ter que se destacar mais do que os outros. Então começa a ficar ali uma loucura o jogo logo no início, porque simplesmente todo mundo quer roubar a bola um do outro, né? O próprio time começa a querer roubar a bola um do outro. A gente tem ali o protagonista jogando no ataque, né? E já vem aquele carinha lá chato pra caramba, ele já rouba a bola do protagonista e já quer ali se consagrar. Então a gente vê uma verdadeira bagunça, todo mundo indo atrás da bola, sem qualquer tipo de estratégia, sem qualquer tipo de tática. E o outro time tem um cara diferenciado, que é o Barou, que é conhecido aí como o Rei. Ele tem uma técnica apurada impressionante, é um cara que tem ali uma liderança muito forte, porque ele é realmente fora de sério com o seu futebol. Mas o Barou é um cara muito inteligente. Quando ele vê todo mundo ali roubando a bola do outro, ele vê um bolo ali de jogadores, simplesmente toma a decisão de fazer o que é certo. Pegar essa bola em direção ao gol e resolver, assim como o atacante tem que fazer. Então ele vai, pega a bola, vai rumo ao gol e faz o gol. Só que depois ele faz com que o time dele faça com que aquele zero, no qual é bem discutido, né, nesse episódio, faça um futebol do zero. Então transforme o 0 em 1. Para transformar o 0 em 1, você tem que sair daquilo que não é futebol, que é todo mundo correndo igual um maluco dentro de campo, e fazer com que aqueles jogadores joguem como um time. Mas como vai fazer com que todos joguem como um time, sendo que ali é uma competição no qual todos precisam fazer gols para avançar? Ou eles podem simplesmente vencer ali, né? Ficar entre os dois times que vão passar para a próxima fase e simplesmente todos estão salvos. Então esse seria o pensamento mais correto de se pensar. Ou seja, vamos jogar como um time? Vamos nos organizar aqui? Porque se a gente vencer todos os jogos, a gente vai passar para a próxima fase. Não precisa todo mundo ficar desesperado em fazer gols. Então esse é um ponto interessante. E o Barou parece que percebeu isso. Ele usa toda a sua habilidade, ele usa toda a sua liderança e mostra com o seu futebol envolvente, um futebol realmente agressivo, um futebol que faz com que o time adversário trema, ele faz aquele gol e começa a mudar os rumos daquela partida. Porque no momento que ele faz o gol, ele ganha a confiança do seu time e aí o seu time começa a jogar junto com ele. Porque todo mundo pensa, pô, se a gente tocar a bola pro Barou, ele vai resolver. Se a gente ganhar, a gente não vai precisar ficar se matando aqui para fazer os gols, né? Então, nesse pensamento, eles começam ali a jogar como uma equipe, lançam a bola pro Barou. Aí o que acontece com o time Z? O time Z coloca todo mundo em cima do Barou e aí o Barou joga como qualquer jogador de futebol jogaria, né? Buscando a vitória. Então, quando todo mundo vai pra cima do Barou, ele só toca a bola pra quem tava livre pra fazer o gol. E assim eles começam a tomar uma sapecada. Porque o time X está jogando futebol. Eles se viraram de alguma maneira e fizeram com que todos que são atacantes conseguissem jogar em outras posições, mas
né, conseguissem ainda focar a vitória sem perder o seu egoísmo, mas ao mesmo tempo buscando sim os gols. Por que sem perder o egoísmo? Por quê? Aqueles caras, mesmo lá atrás, eles querem a vitória. Ou seja, para eles se destacarem lá na frente, para eles se tornarem, né, o grande centroavante que todo mundo busca, eles precisam avançar de fase. Então se eles ficarem brigando entre si, eles não vão avançar. Então eles precisam também jogar como uma equipe, respeitar suas posições, mas ao mesmo tempo ir pro ataque e tentar resolver o jogo, né? Então não é só o Barou que resolve ali. Os outros também estão espertos o tempo inteiro para fazer a diferença. E esse é o grande ponto desse episódio. Fazer com que os jogadores entendam que não é só um centroavante que joga. E aí que vem alguns debates sobre esse pensamento do ego, né, de, pô, a gente tem que fazer o grande atacante, porque esse grande atacante vai nos levar à Copa do Mundo. E aí é comentado nesse episódio um detalhe que é muito importante. Messi e Cristiano Ronaldo não têm Copa do Mundo, e eles são jogadores geniais. Então não significa que só tendo o Messi e um Cristiano Ronaldo, você vai ser o campeão do mundo. E foi provado isso com esses dois jogadores. Então esse ponto refuta um pouco a ideia do ego, que eles precisam construir aquele jogador porque eles vão ser campeão do mundo a partir daquilo. E tem outro ponto que é bem interessante, que eu não sei o que acontece lá na frente do mangá, eu não leio o mangá, mas esse lance de tirar os jogadores da seleção japonesa no futuro, por exemplo, quem for eliminado em Blue Lock não vai jogar mais na seleção japonesa. Acho que esse é o grande erro em Blue Lock, né? Por quê? Porque você tá conseguindo pegar ali vários jogadores que tem uma capacidade incrível para se tornar ali o grande centroavante do Japão, o grande goleador. Vamos lá, a gente consegue então formar um goleador. Conseguiu formar esse goleador, ele se destacou ali, chegou na seleção do Japão, conseguiu levar o Japão o mais longe possível na Copa do Mundo e ele se machuca. E aí, quem vai substituir esse cara? Quem vai substituir esse cara teria que sair do projeto de Blue Lock, que estaria, né, pau a pau, nivelado pelo menos, com esse cara. Ou seja, você teria um substituto à altura. Então, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu acho que essa história do jogador não poder mais jogar na sua seleção deve ser mentira. Porque se não for, esse já é o grande erro, né, desse pensamento que eles estão ali construindo em Blue Lock. Então eu acho interessante esse debate aí em relação à ideia que eles têm de construir o melhor time com o melhor centroavante. Então eu acho interessante a ideia do ego de fazer com que todo mundo ali entre dentro de campo, utilizando todo o seu egoísmo, um querendo roubar a bola do outro. Por quê? Porque você está transformando aquele cenário em um verdadeiro caos. E aí vai depender daqueles caras terem, né, a consciência de que eles precisam mudar aquela situação, de que aquilo não tá dando certo, de que eles precisam jogar como time, eles precisam fazer a coisa acontecer daquela maneira, com aquelas limitações que eles têm. Então aí vai um grande ponto, que é o seguinte, o que o ego quis dizer ali no finalzinho do episódio, quando ele fala, o Japão, né, a sociedade japonesa, ela é muito boa em cumprir funções. Ou seja, no beisebol, cada um tem a sua função e eles cumprem de uma maneira muito boa. Agora e no futebol? No futebol é diferente. Você pode cumprir a sua função como zagueiro, como lateral, como volante, como meia, mas tem um detalhe importantíssimo no futebol. Não basta você só tirar a bola como zagueiro. Não basta você só cruzar a bola como lateral. Não basta você só marcar como volante. É preciso mais. Porque quando um centroavante está numa condição difícil, né, quando ele está bem marcado, a bola tem que sobrar para outros. Por quê? Porque o centroavante vai segurar pelo menos os dois zagueiros. E alguém vai ter que ficar livre para marcar os gols. E aí o elemento surpresa pode ser um volante, pode ser um lateral. O próprio zagueiro, quando tem um escanteio, uma falta, precisa saber cabecear, precisa saber fazer gols. Os grandes jogadores do futebol mundial, eles não só sabem defender, como sabem atacar. Porque se eles não souberem fazer mais do que sua função, se tornam jogadores completamente comuns e insignificantes em uma seleção. Então uma seleção forte, ela precisa de vários jogadores que façam o trabalho sujo de marcar, de buscar jogo, de criar oportunidades para o centroavante para ele brilhar, né? Então é todo um sistema de jogo que faz com que aquele centroavante brilhe. E ao mesmo tempo, um centroavante também, segurando toda a marcação ali na defesa, faz com que outros jogadores brilhem
dando espaço para eles jogarem. Então é um ajudando o outro. E qual que é a dificuldade do Japão? Ter jogadores que façam mais do que sua função. Ou seja, se o cara é um volante, ele não sabe muito bem chegar e fazer gol lá na frente. Se o cara é um lateral, ele só sabe cruzar, ele não sabe chegar como elemento surpresa e fazer um gol. O zagueiro é a mesma coisa. Então o que falta no futebol japonês é jogadores que façam mais do que sua própria função. O Japão ele precisa de jogadores que façam uso da sua individualidade em momentos complicados. Por exemplo, a seleção brasileira. Se um jogador tá cercado ali, ele não vai só cumprir a sua função, ele vai ter que conseguir escapar da marcação utilizando o drible, utilizando um lançamento, né, uma jogada que ele possa escapar ali bem da marcação e conseguir armar uma jogada. Então ele não vai simplesmente só tocar pro lado, ele tem que também ter essa ousadia, essa individualidade, né? O Brasil é muito isso. O Brasil tem jogadores que em pouco espaço conseguem fazer muito e aí quebra todo o sistema de marcação. Então se você tiver jogadores em todos os lados do campo, né, desde o zagueiro até o atacante, que consigam, além de cumprir sua função, decidirem a partida, conseguirem escapar de uma marcação através do drible, ter recursos, tá? Recursos técnicos para conseguir escapar ali do seu adversário, esse é um grande diferencial, é o que a seleção brasileira tem. E é o que o Japão não tem. Então é interessante você ter jogadores com qualidade de drible, de chute, de lançamento em outras posições para fazer o básico e também poder chegar lá na frente. Porque se você consegue construir esse time, onde tem vários atacantes, mas e se esses atacantes virassem zagueiro? E se esses atacantes virassem lateral? Então você pode criar o futebol do zero, mas, na minha visão, o futebol do zero seria pegar cada jogador ali e jogar uma posição. Olha, você vai se transformar no melhor lateral, você vai se transformar no melhor zagueiro, vai ter habilidade para chegar na frente, o meia vai ter habilidade para fazer gols, o volante vai ter habilidade para armar. Então você conseguir com que esses jogadores tenham vários recursos técnicos para conseguir ali alcançar o objetivo. Então podemos ter algo dessa linha ou não, né? Então é interessante esse debate do que pode acontecer através desse criar o futebol do zero. Há muitas possibilidades e eu tô muito curioso para saber o que vai rolar. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse, eu gostei, se inscreva no canal. E é claro, eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio em específico. Curtiu, não curtiu? Deixa aí a sua opinião. Mas é isso, valeu, até a próxima. Fui! Tchauzinho.